Olá para você ligado na TV Pai Eterno, o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira está começando. E na edição de hoje, vamos falar sobre os salários dos trabalhadores. É que o valor recebido não tem acompanhado a inflação. E ainda, planos de saúde de todo o país agora são obrigados a autorizar imediatamente a realização do exame da Covid-19. E mais, comerciantes estão fazendo a impressão de currículos de graça para aquelas pessoas que estão desempregadas. Tudo isso e muito mais no seu Jornal Boa Notícia, que já está no ar para todo o Brasil a partir de agora. Na contramão do desenvolvimento, trabalhadores estão cada vez mais ganhando menos. Os salários não acompanham a inflação, o que traz prejuízos econômicos para essas famílias brasileiras. Veja mais detalhes agora na nossa reportagem. A perda salarial dos trabalhadores ao longo dos anos vem impactando diretamente na vida financeira das famílias brasileiras. Segundo dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mais de 70% dos acordos fechados em fevereiro não acompanharam e estão abaixo da inflação. Bia Lima é professora e presidente da CUT em Goiás. Ela acredita que o trabalhador não recebe adequadamente, o que compromete o desenvolvimento do país. Nós estamos vivendo um momento em que a situação se torna ainda mais grave para a vida do trabalhador e da trabalhadora, tanto por conta da pandemia, mas por conta do aumento da inflação. E com o aumento da inflação, a dificuldade de postos de trabalho, da evolução e melhora da economia, aonde é que se corta? Corta sempre em cima dos trabalhadores e trabalhadoras. E a pesquisa do DIEESE veio justamente mostrar o efeito devastador desta grave crise da pandemia, mas uma crise econômica que já vinha desde 2017 e 2018. Consequentemente, sem a reposição da inflação, o salário acaba encolhendo. Isso porque o valor não acompanha a alta dos preços, o que impacta no consumo básico dos brasileiros, como alimentação, energia elétrica e transporte. Só a gasolina subiu 6 vezes neste ano. E aquele que não tem? Aquele que não tem uma renda, aquele que não tem como sobreviver, como é que fica? Passa fome. Em março, a inflação oficial medida pelo IBGE no IPCA ficou em 6,10% no período de 12 meses. Os alimentos, grupos de despesas mais importantes para as famílias, avançaram 13,87% no último ano. Esses índices refletem em outra pesquisa do DIEESE, mostrando que o salário adequado no Brasil seria em torno de R$ 5.000. Quando você investe em melhoria salarial, todos ganham. Não é só o trabalhador que ganha, todos ganham. Melhora a renda do trabalhador, ao melhorar a renda do trabalhador, melhora o comércio, melhora a produção. A expectativa de economistas é que os índices de preço cheguem a 7% e comecem a cair no segundo semestre. Quem negociar reajustes até lá terá que brigar para manter o valor do salário. Para Bia de Lima, uma das saídas com relação à defasagem salarial é investir cada vez mais no trabalhador. É preciso tão somente investir em quem trabalha, em quem produz, em quem faz de fato a economia girar. Exatamente, quem faz a economia girar é o trabalhador. Agora, gente, vamos fazer uma conta aqui. Normalmente, quando a coisa aperta, a empresa faz o quê para reduzir custos? Demite. E hoje nós temos cerca de 14 milhões de brasileiros sem trabalho. Imagina como é que é a vida dessas pessoas chegando em casa, não tendo dinheiro para comprar comida. E olha só, essa questão da inflação e da situação econômica do Brasil é tão séria que hoje o DIEESE faz uma conta sobre qual é o salário ideal, salário mínimo ideal, R$ 5.000. Quanto que é o salário mínimo hoje pago para os brasileiros? Pouco mais de R$ 1.000, ou seja, 5 vezes menos o que seria o ideal. Agora, olha só essa notícia, 3.300.000 novas empresas foram abertas no Brasil em 2020.
Segundo a Serasa Experian, esse número é 8,7% maior do que em 2019. A maior parte dos novos empreendimentos são microempreendedores individuais. Foram abertos 2.700.000 mês, o que corresponde a 79% do volume de novas empresas. Chegou o momento de saber as notícias que são destaque no cenário internacional. Vem aí o nosso Giro pelo Mundo. O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou nesta quarta-feira a prorrogação da proibição ao trânsito noturno. Além disso, haverá restrição do horário comercial e fechamento de escolas na região metropolitana de Buenos Aires. A partir de sexta-feira, o toque de recolher entra em vigor entre as 20 horas e vai até às 6 horas. Atualmente, 71% dos leitos estão ocupados na área metropolitana de Buenos Aires. O país registra um total de 58.174 mortes devido à Covid-19. A Dinamarca decidiu abandonar definitivamente a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca pelos raros, mas graves efeitos colaterais apresentados. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por autoridades locais de saúde. A Dinamarca se torna, assim, a primeira nação europeia a tomar a decisão. Ainda de acordo com autoridades dinamarquesas, as quase 150 mil pessoas que receberam uma dose desta vacina vão receber o imunizante de outras desenvolvedoras para a segunda dose. O uso da vacina da AstraZeneca foi suspenso em vários países europeus, mas muitos retomaram a aplicação com restrições de idade. Os países da OTAN anunciaram nesta quarta-feira que vão começar a retirar suas tropas do Afeganistão no dia 1º de maio. Em um comunicado, os aliados indicaram que o processo deve ser concluído em poucos meses e reconheceram que não há uma solução militar aos desafios que o país enfrenta. O texto ressaltou que qualquer ataque dos talibãs às tropas aliadas durante a retirada será enfrentado com força. Em um pronunciamento, o presidente norte-americano Joe Biden disse que o objetivo fundamental de assegurar que o Afeganistão não seja usado como base para atacar os Estados Unidos foi cumprido. A Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está no seu penúltimo dia. E o repórter Tarek Cardoso traz agora as últimas informações desse evento que acontece este ano totalmente online. É com você, Tarek. Olá, Jordevar. Na manhã desta quinta-feira, quarto dia de Assembleia Geral da CNBB, os bispos deram uma pausa nas discussões sobre a ação evangelizadora para participar de um retiro espiritual conduzido pelo arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, o cardeal Sean Patrick O'Malley. Na parte da tarde, os bispos terão a oportunidade de compartilhar os desafios enfrentados em suas localidades neste tempo de pandemia. Os detalhes destas e outras notícias sobre a Assembleia dos Bispos vocês podem acompanhar conosco daqui a pouco, às 14h, no programa Pai Eterno. Grande abraço, Tarek. Obrigado pelas suas informações. Nós vamos agora rapidinho para o intervalo. No próximo bloco tem novidades sobre exames para Covid-19 para quem tem plano de saúde. Não saia daí, a gente volta já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Quero agradecer a sua audiência, Brasil afora, sempre acompanhando o nosso programa que começa sempre 12h30. Eu sou o Jordevar Rosa e quero fazer uma pergunta para você. Você que está em casa acompanhando o nosso programa agora, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Não?
Então visite. Olha, lá além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora tem também um outro telefone, que é o WhatsApp, para você entrar em contato com a nossa central de atendimento. Anote aí, 62 3506 9800. Vou repetir para você anotar, hein? 62 3506 9800. Ligue para a gente agora e venha fazer parte dessa família de amor. Olha, no nosso programa sempre tem notícia boa. Eu quero chamar a Tiara agora porque ela vai trazer uma boa notícia. Sabe o que acontece? Os planos de saúde de todo o Brasil estão obrigados a autorizar imediatamente a realização do exame de Covid-19. É isso mesmo, Tiara? Jordevá, é isso mesmo. Olá para você, para todos que acompanham o JBN. Se você que nos assiste tem um plano de saúde e precisa fazer o teste de Covid-19, desde o começo desse mês, os planos de saúde de todo o país estão obrigados a autorizar imediatamente a realização do exame por RT-PCR. Essa foi uma determinação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que muda é que antes as operadoras de planos de saúde poderiam demorar até 3 dias úteis para garantir o atendimento. E mais um detalhe importante, você que precisa fazer o exame pode ter qualquer segmento do plano de saúde, como ambulatorial, hospitalar ou referência, conforme solicitação do médico assistente para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Essa determinação busca agilizar a realização do exame e, com isso, as pessoas ficam sabendo quanto antes se tem ou não o vírus para dar início ao tratamento. Os planos de saúde ainda são obrigados a cobrir os testes sorológicos que detectam a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao novo coronavírus. A notícia é boa, mas nesse momento a melhor coisa a se fazer é se proteger da Covid-19, né, Jordevá? Você está certinho, inclusive está usando máscara e você também está usando máscara, está tendo todos os cuidados. Agora, gente, essa decisão ela é importante porque ela chega no momento que realmente precisa ser feito. Antigamente você ia lá, fazia o pedido do exame, demorava 3, 4 dias, não pode. Qualquer hora que se passa realmente prejudica muito. E olha só, agora a gente te atualiza sobre os casos de Covid-19 aqui no Brasil. Veja comigo aqui na tela os últimos números do Ministério da Saúde até a data de ontem, 14 de abril. Vamos lá. Número de novos casos no Brasil, 73.513. Agora, casos acumulados. Nós já atingimos 13.673.507 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Olha, nas últimas 24 horas morreram 3.549 pessoas, número muito alto, muito preocupante. Total de mortes aqui, até agora, 361.884 vidas perdidas desde o início da pandemia. Mas tem uma notícia que realmente é boa, que é o número de pessoas recuperadas até agora. Mais de 12 milhões, gente. 12.170.771 pessoas tiveram Covid e conseguiram se recuperar dessa maldita doença. E no comentário de hoje, o especialista em agronegócio Antônio Pereira fala sobre as empresas que já estão prontas para a produção de vacinas contra a Covid-19. Vamos acompanhar? Olá, tudo bem? Em programas anteriores, eu comentei sobre a situação da vacinação, da produção das vacinas contra o Covid-19. E realmente o Brasil é altamente dependente de outros países na importação do princípio ativo, do básico, para que nós possamos produzir essa vacina aqui. E, como o Brasil foi pego de surpresa, assim como outros países no mundo também, a situação aqui no nosso país é uma situação ligeiramente complicada. A começar pela política, que teve uma interferência muito grande, e isso gerou um atraso nessa vinda ou na compra das doses dessa vacina para o povo brasileiro. Bom, mas a roda começou a girar. Começou a vacinação, apesar de ser poucas as pessoas que foram vacinadas durante esse período, nesses últimos
60 dias. Agora, como eu falei em programas anteriores, o Sindicato das Indústrias de Produtos Veterinários, o SINDAM, se propôs a auxiliar o povo brasileiro e dar uma ajuda significativa para o governo federal na produção de vacinas. As empresas que manipulam produtos veterinários e principalmente vacinas contra animais, essas empresas elas estão aptas a produzirem a vacina contra o Covid-19. Isso feito com pequenas adaptações dentro dessas empresas. E agora nós já sabemos que 3 empresas aqui no Brasil estão prontas para atender a população e a fabricação de 400 milhões de doses de vacina a custo zero. É mais uma vez o setor agropecuário brasileiro dando a sua contribuição para o nosso país. E agora, nessa semana, provavelmente já vai ter uma vistoria de vários órgãos governamentais liberando essas empresas para a produção dessas vacinas. E isso graças ao apoio irrestrito das principais indústrias brasileiras de produtos veterinários. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo programa. Abraço para você, meu querido Toninho, que trouxe realmente uma notícia boa. Vamos agora para Minas Gerais? A Prefeitura de Belo Horizonte amplia nesta quinta-feira a vacinação da Covid-19 para os profissionais de saúde. Mais informações agora com o repórter Paulo Azeredo. A vacinação contra a Covid-19 avança em Belo Horizonte e nesta quinta-feira chega até os trabalhadores de saúde com idade entre 43 e 49 anos. Terão direito às doses do imunizante os profissionais da área que fizeram cadastro no site da Prefeitura. Para garantir a aplicação, é preciso seguir outros requisitos, como atuar em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, ter completado 43 anos ou mais até 30 de abril, não ter recebido vacina contra a Covid-19, não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias e não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias. A imunização ocorrerá em 9 pontos exclusivos, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Os endereços poderão ser consultados no site da Prefeitura. Obrigado, Paulo. Enquanto isso, a Fundação Oswaldo Cruz entregou um ofício ao Ministério Público Federal explicando sobre algumas mudanças e atrasos na produção dos imunizantes da Oxford AstraZeneca. De Brasília, agora eu vou chamar o repórter Elton Moreira, que traz sempre detalhes importantes desse assunto. Elton, conta pra gente esses detalhes aí, por favor. Pois é, Jordevar. Olá para você e para todos que nos acompanham. A Fundação Oswaldo Cruz alegou que a complexidade da produção e o rigoroso controle de qualidade foram alguns dos fatores que atrasaram o planejamento para a produção da vacina. Além disso, a instituição esclareceu ao Ministério Público que a dependência do insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é importado da China e fundamental para a produção das doses, também é um problema. Só para a gente ter uma ideia, hoje a Fiocruz trabalha com a produção diária de 900 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca. A fábrica de Biomanguinhos opera de 5 a 6 dias por semana, sendo necessários 1 ou 2 dias para a manutenção dos equipamentos que transformam o IFA em vacina. Mesmo com essas dificuldades e atrasos, a Fundação Oswaldo Cruz prevê que até maio essa produção diária passe para 1.200.000 doses. A gente torce, né, Jordevar, que mais vacinas sejam criadas e que cheguem mais rápidas aí para a população. Essas são as informações aqui de Brasília. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, eu estou torcendo demais e obrigado. Você sempre traz notícias importantes para a gente. A CPI da Covid foi criada oficialmente. Ela vai investigar não só as ações e omissões do governo federal e o colapso da saúde no Amazonas, mas possíveis irregularidades, fraudes e superfaturamentos em contratos e serviços feitos com recursos originados da União e enviados aos estados e municípios. O jornalista e padre Rafael Vieira fala sobre o assunto no Opinião de hoje. Olá, padre Rafael. Olá, Jordevar.
Veja você e os amigos de casa. Uma CPI é a coisa mais comum no parlamento. Nós fomos informados de maneira exaustiva que uma CPI é um instrumento das minorias. Apenas 1/3 de assinaturas dos parlamentares de uma casa é suficiente para se instalar uma CPI. E não nos esqueçamos de algo absolutamente básico. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso só quer dizer que os parlamentares vão investigar sobre um determinado assunto. Só isso. Eles vão investigar. Isso colocado, eu me pergunto qual é a razão dessa celeuma toda em torno da criação dessa CPI da Covid. Por acaso, alguém não quer que as coisas sejam colocadas em pratos limpos? Alguém não quer saber quem é verdadeiramente responsável pelo desastre mundialmente conhecido a respeito da forma como o governo brasileiro tem lidado com essa pandemia? Se está tudo certo, não há o que temer. Se tudo foi feito de acordo com a ciência, com a ética, com o espírito das democracias, então essa CPI não deve fazer ninguém espernear. Eu ouvi na manhã de hoje que as duas principais autoridades de uma comissão, o presidente e o relator, podem ficar com senadores não muito alinhados com o Palácio do Planalto. Se isso não acontecer, quer dizer, se o presidente e o relator forem figuras indispostas a investigar a verdade das coisas, então vamos perder tempo, a CPI será apenas mais um jogo de cena dos políticos e o final celebrado em entrega de pizza. Portanto, bem-vinda à CPI da Covid e que o Brasil possa conhecer e exigir responsabilidades com as devidas consequências. Mas é preciso fazer um pedido, um apelo ou até mesmo uma súplica para que esse movimento do Senado da República não tire a atenção e nem comprometa o trabalho sobre a única coisa que realmente interessa nesse momento no país: o fim da escalada de mortes de brasileiros por causa da pandemia. Obrigado ao padre Rafael. E ele disse uma coisa muito interessante. Por exemplo, se não tem nada errado, não por que ter medo da CPI. Agora, se tem alguma coisa errada, que tudo seja apurado e os culpados devidamente punidos. Porque quando a gente fala nessa questão da Covid, a gente tem que sempre lembrar, nós perdemos mais de 360 mil pessoas para essa maldita doença. Olha, mesmo atravessando esse momento difícil que é a pandemia da Covid-19, algumas ações mostram que sempre é possível fazer algo para ajudar. E você quer saber, por exemplo, que boa ação é essa que vem acontecendo? Então, olha só, vários comerciantes estão fazendo a impressão de currículos de graça para aquelas pessoas que estão desempregadas. E o melhor, essa ideia tem se espalhado cada vez mais pelo Brasil. É claro, aqui em Goiás não é diferente. Confira. Maurício foi até uma gráfica que fica no setor Jardim das Esmeraldas, em Goiânia, para imprimir currículos para a filha dele, que está em busca de um emprego. Mas ao chegar no local, ele ficou surpreso no momento de pagar. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa ação solidária. Eles não estavam cobrando pela impressão do currículo, ainda me imprimiram 10 cópias para ajudar ela a entrar no primeiro emprego, né? Quando você chegou lá na sua casa, contou para sua filha, qual foi a reação dela? Ela ficou impressionada porque está passando por uma situação de necessidade, né, essa questão do emprego. Então ela achou interessante perceber que existem pessoas assim. Isso até muda o mundo, né? Maurício conta que já está até espalhando para os amigos a boa ação da gráfica. Eu achei isso fantástico e comecei até a divulgar para outras pessoas também. Desde o começo da pandemia do novo coronavírus no Brasil, em 2020, a economia mudou bastante e, com isso, milhares de pessoas perderam o emprego. Gente cheia de esperança em conseguir o retorno ao mercado de trabalho. E para isso é preciso entregar o currículo. Para chamar a atenção da população, recentemente o empresário colocou as informações logo na entrada do estabelecimento para avisar a todos que no local tem currículos de graça para quem neste momento está em busca de um emprego. Quando começou a pandemia,
A gente teve a ideia de ter essa ação devido a muita procura de clientes vindo aqui até a loja procurando emprego. Muita gente foi demitida, muita gente não está conseguindo emprego e a gente decidiu fazer essa ação de dar 20 cópias gratuitas para o cliente. Cerca de 2 meses a boa ação começou. O proprietário da gráfica afirmou que já imprimiu mais de 500 currículos de graça. No local, o Juan oferece 20 cópias, sendo a xerox ou fazendo a impressão de um arquivo no computador. O empresário sentiu a necessidade de fazer a boa ação. Já teve situação da pessoa não ter condição nem de imprimir o primeiro. Aí a gente acha que 20 é um número considerável, né? E pegou e decidiu dar esses 20, que para muitas pessoas é um valor irrisório, mas que para muitas que têm muita carência não conseguem esse valor. Oferecer a impressão do currículo para ajudar as pessoas nesse momento de crise financeira tem feito o empresário conhecer melhor os clientes e até mesmo ser surpreendido com a ação. Veio um rapaz aqui um dia, eu dei os currículos para ele, ele ficou espantado, ele queria porque queria pagar e eu não quis receber. Aí ele pegou e me falou, eu vou conseguir um emprego e quando eu receber o meu primeiro salário eu vou vir aqui te dar uma parte dele. Aí eu até falei, não tem necessidade, a gente está fazendo para ajudar. E se você conseguir, você vem aqui para falar que conseguiu, mas não para me dar dinheiro. O Maurício mesmo ficou bastante espantado, ele falou, mas você vive disso, como é que você vai fazer essa doação para a gente? Aí eu falei, não, mas é com o bem a gente colhe o bem também. A gente vai fazer essa ação e a gente vai colher também. Parabéns! A edição desta quinta do seu Jornal Boa Notícia chega ao fim com uma história cheia de cuidado e carinho de um argentino pelo seu cachorro. Alejandro Roche trabalha como entregador e para não deixar o pet sozinho em casa, ele fez uma adaptação na bicicleta para carregá-lo enquanto trabalha. Fred, esse cãozinho aí que você está vendo, foi um presente de uma amiga brasileira de Alejandro. A adaptação da bicicleta conta com uma cesta, uma roda e um teto de pano, para não ter perigo, em dias de chuva ou dias de sol forte. Assim, Alejandro pode continuar o trabalho e o Fred fica sempre bem pertinho dele. Tá certo, boa notícia. E eu me despeço de você agora, desejando uma boa tarde. Amanhã, ao 12:30, a gente tem esse encontro marcado aqui com o Jornal Boa Notícia, apresentado para todo o país. Um abraço, fique com Deus e se cuide.